O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e, entrando num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que for. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Hoje, nesse 13º domingo do tempo comum, continuamos a ouvir, então, a leitura do livro dos Reis, né? E nos fala, então, sobre a eleição de Eliseu. É interessante, às vezes nos passa despercebido. Toda vez que Deus vai escolher uma pessoa, nas Sagradas Escrituras, Deus sempre chama aqueles pobres, os desvalidos, os sem nenhum significado, né? Como fez também com os apóstolos. Eram os ignorantes, né? Só sabiam pescar, e nada mais do que isso. E Deus os chamou para serem, então, seus discípulos, mais ainda, para que eles fossem pelo mundo todo levando a mensagem do Evangelho. O que será que Deus quer dizer para nós com esse tipo de coisa? Seria por acaso que ninguém tem capacidade alguma, a não ser se não for educado pelas luzes do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e que então nos capacita? Ora só, hoje nós estamos vivendo num mundo com muitas pessoas que se acham muito sábias, né? Tem muitos de nós que gostam de contar os títulos de faculdade que tem, né? Tem esse, aquele outro, faculdade, doutorado e por aí afora. Mas quando a gente ouve aquela pessoa falar, a gente vê que aquela pessoa é simplesmente vazia, só tem uma meia dúzia de conhecimentos, né, que não servem para nada no reino de Deus. Ao contrário, temos pessoas totalmente analfabetas de pai e mãe, e que têm uma postura, e que porque se deixaram envolver pelo Espírito Santo, então fazem aquilo que Deus espera de cada um de nós.
nos desfazermos de todas as coisas, para então o Espírito Santo poder atuar em nós. Então, ao ouvirmos essa chamada de Deus que fala para o profeta Eliseu, para ir lá e ungir, então, ou melhor, Elias, que foi para ungir o profeta Eliseu em seu lugar, né? Quando fala em Elias, todo mundo só lembra daquela famosa cena no final, então, quando Elias é arrebatado ao céu num carro de fogo. E Eliseu pedindo, então, que ele repartisse o seu espírito com ele, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus o tinha chamado para fazer. Ser um homem que levasse a palavra de Deus e que chamasse a atenção do povo das coisas erradas que estavam acontecendo. Olha, interessante esse fato. Então, Eliseu estava arando. Era um simples trabalhador rural. Estava arando com 12 juntas de bois. E, no entanto, ele era o último, o mais simples, o menos importante naquele trabalho. E foi nesse trabalho que o Senhor o encontrou e mandou que ele fosse, então, chamado para o seguimento. E ele, então, faz fogo com aquelas madeiras do arado e da canga e faz, então, como é que se diz? Então, ele oferece o gado para Deus e, então, distribui a carne com os seus contemporâneos. Muito bem. Quantas vezes já ouvimos esses relatos todos, né? E somos chamados também a ouvirmos hoje São Paulo falando aos Gálatas, mas muito mais a nós, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. E devemos então ficar firmes para não nos deixarmos envolver pela escravidão do pecado, né? Nesses tempos que estamos vivendo, com tantos problemas, principalmente o pecado da falta de amor, de caridade, de perdão. Então, São Paulo chama aos Gálatas, que naquele tempo, naquela cidade, estavam querendo, os judeus, querendo que os pagãos voltassem a praticar o judaísmo, inclusive com a circuncisão, ou seja, uma regressão aos ensinamentos de Jesus, que veio para nos trazer a liberdade total. Ah, se nós, homens e mulheres contemporâneos, então soubéssemos o que significa a liberdade em Jesus Cristo. Como perdemos o nosso tempo, ocupados demais com todo tipo de coisa que não levam a nada. Ao contrário, nos afastam de Deus, porque nos afastamos dos homens e das mulheres de boa vontade. E por fim, então vemos São Lucas que nos chama a atenção para uma coisa importantíssima. Jesus tomou a decisão de ir a Jerusalém para cumprir não a sua vontade, mas a vontade do Pai que está no céu, para ele enfrentar então aquela perseguição e por fim morrer na cruz. E aí então vai. Mas antes dele chegar a Jerusalém, pede que seus discípulos preparem a sua hospedagem em alguma cidade samaritana. Todos nós também sabemos que os samaritanos não gostavam de pessoas que fossem para Jerusalém. Então, eles, João e Tiago, querem jogar fogo do céu sobre os samaritanos. E Jesus dá uma reprimenda neles, né? Hoje em dia nós fazemos isso demais, até dentro da igreja. Volta e meia a gente ouve então algumas pessoas falarem umas das outras, brigarem e fazerem todo tipo de futrica, né? Querendo se aparecer e ser mais que os outros. E esquecemos
Nós podemos querer ser mais e podemos até ser muito mais do que os outros. Mas Jesus não está nem aí para nós. Porque Jesus nem olha para essas pessoas orgulhosas, cheias de si. Ele olha para os humildes, para as pessoas que estão totalmente abertas, para as pessoas que se desfazem de tudo para ficar na presença de Deus, na sua humildade como criatura, para que o Criador, então, nos restaure, nos transforme, nos dê força e coragem. Então, ao ouvirmos esse evangelho de hoje, nós somos chamados a nos perguntar: como é que nós podemos seguir Jesus? É interessante, são 3 casos que aparecem nessas coisas, né? O primeiro diz que tinha que lá se despedir dos seus parentes, né? O segundo também tinha que se despedir dos parentes. E aí Jesus então manda que ele vá, deixe tudo para anunciar o reino de Deus. E depois aquele que queria enterrar seu pai. É interessante como nós não temos o hábito de meditarmos sobre as Sagradas Escrituras. Como que Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo aquele homem radicalmente religioso, diz então para aquele seu conterrâneo que não precisa enterrar seu pai, porque enterrar o pai é um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe, né? E Jesus então fala uma coisa muito mais importante: o seguimento do discípulo é mais importante que todas as coisas, inclusive que a religião. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos que somos católicos, apostólicos, romanos, né? A gente vem, quando muito, atropelado para vir numa missa de domingo. Muitas vezes fazemos aquelas confissões o mínimo possível, pensando que estamos enganando o padre, né? Entramos na fila da comunhão sem estarmos devidamente preparados e achamos que estamos fazendo grandes coisas. E aí o evangelho de hoje nos diz que Jesus disse para aquele caboclo: não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu vai pregar o reino de Deus. Mas a pergunta para nós hoje em dia é: até que ponto verdadeiramente nós estamos comprometidos com o seguimento de Jesus? Quantos de nós pensam que seguir Jesus é fazer todos esses rituais que normalmente nós aprendemos desde criança? Muito embora no início sejamos atropelados pelo pai, pela mãe, pela avó, pela madrinha, para fazermos a primeira Eucaristia, se preparar para a crisma e por aí afora. E nós vamos a remanche, levando essa religião no peito e na barriga, né? E pensamos que estamos fazendo grandes coisas. E ao ouvirmos hoje Jesus falando para aquele homem deixar para trás tudo e se dedicar de corpo e alma ao seguimento de Jesus Cristo. Muitos de nós podem dizer: mas eu não fui chamado para ser discípulo. Não. Todos nós batizados somos chamados a sermos propagadores do reino de Deus, com atitudes concretas no dia a dia. São Francisco se apaixonou com essa passagem do Evangelho que diz então que é para se desfazer de tudo. E ele mesmo disse: é isso que eu quero, e vou viver de corpo e alma. E mais interessante, para nós que somos uma paróquia franciscana, quantas vezes esquecemos que São Francisco, depois de ter vivido aquela vida de penitência, totalmente no meio dos leprosos, dos pobres, ajudando a tudo e a todos, dizer para os seus discípulos: vamos começar tudo de novo.
porque até agora nada ou quase nada fizemos. Será que nós temos essa coragem de pelo menos ouvir esse São Francisco, que viveu de corpo e alma o seguimento de Jesus Cristo, que por sinal não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, que é para a salvação de todos nós. Nesse mundo que estamos vivendo, com tantos problemas, somos chamados a nos perguntar: será que nós estamos pelo menos tendo a coragem de nos pormos de corpo, alma e mente no seguimento a Jesus Cristo? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.